Oi, agora vamos continuar os nossos estudos com o Brasil Vegetação. Todo mundo na página 75 e vamos lá. Vegetação é o conjunto de espécies vegetais características de uma região. A estrutura, a fisionomia e a composição da vegetação variam de acordo com o clima e o solo. As formações vegetais fazem parte dos biomas que representam o conjunto da vida, animal e vegetal, presente em uma região cuja vegetação apresenta bastante similaridade, são parecidas, resultando em uma diversidade biológica característica. Dessa forma, os biomas apresentam formações vegetais específicas que influenciam as espécies animais que vivem neles. Com grande extensão territorial e variação climática, o Brasil abriga vários tipos de vegetação, com destaque para a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Mata de Araucária, a Mata dos Cocais, o Pantanal, a Caatinga, o Cerrado, os Campos e os Mangues. Na página 76, vocês encontram um mapa de vegetação brasileira atual e aqui no vídeo também vocês observam e dá para perceber em cada região do país qual tipo de vegetação que predomina. Agora vamos conhecer mais profundamente cada uma dessas vegetações, do Brasil. Primeiro, a floresta amazônica. Ela apresenta a maior biodiversidade do mundo. Nela há uma grande quantidade de árvores de grande porte com copas fechadas e troncos grossos. Tais árvores apresentam uma elevada evapotranspiração, o que mantém a alta umidade da região. A grande quantidade de chuvas, característica do clima equatorial, colabora para o desenvolvimento vegetativo da região. E o solo, rico em humus, é essencial para milhares de espécies que lá se desenvolvem. O solo que tem humus é um solo bastante rico, porque ele é um solo composto de restos de seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Mata Atlântica é uma floresta cujo bioma também apresenta enorme biodiversidade. Sua formação vegetal é bastante densa e diversificada, caracterizada pela presença de árvores altas com troncos grossos, além de espécies de plantas ornamentais. Desde a chegada dos europeus até os dias atuais, houve uma enorme devastação da Mata Atlântica, que hoje é considerada uma vegetação residual. Mata de Araucária ou Mata dos Pinhais. É assim conhecida porque sua árvore mais comum é o pinheiro do Paraná. Essa árvore apresenta alto porte, copa aberta e finos troncos. Cientificamente, ela é conhecida como Araucária angustifolia. É bastante explorada para a confecção de móveis. Hoje, a floresta se encontra bastante devastada, sendo necessários muitos anos para sua recuperação. Mata dos Cocais. É uma mata de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Ela é marcada pela presença de palmeiras, como a carnaúba e o babaçu, cobrindo principalmente os estados do Maranhão e do Piauí. Vegetação do Pantanal. Ela é formada por espécies do cerrado, da floresta amazônica e dos campos. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo devido às chuvas associadas às condições do relevo que lá ocorrem. Essa inundação faz com que haja uma grande diversidade biológica na área, porque o lodo que fica no solo é bastante nutritivo e permite intenso desenvolvimento das mais variadas plantas. Além disso, essa variedade ainda é incrementada pela combinação entre os diversos tipos de solo pelas diferentes altitudes. Apesar da fiscalização dos órgãos ambientais, o bioma do Pantanal sofre constantes ameaças à sua biodiversidade, sendo a maior parte delas relacionada ao desmatamento, para a ocupação humana e para a pecuária e a consequente extinção de espécies de animais e vegetais.
A caatinga é a vegetação típica das áreas com clima semiárido. É formada por plantas resistentes à irregularidade das chuvas e adaptadas às altas temperaturas. Predominam espécies arbóreas e arbustivas, normalmente de pequeno porte. Cerrado é a vegetação adaptada a áreas quentes, com períodos secos e com chuva. É formada por plantas rasteiras, arbustos baixos e árvores distantes umas das outras. Campos. Os campos são abertos, com vegetação arbustiva e de gramíneas, ocorrendo em diversos locais do Brasil, como no Rio Grande do Sul, que são os pampas gaúchos, e em Roraima, que são os lavrados. Mangue, onde tem as conhecidas árvores que andam. É a vegetação característica do bioma manguezal, composta por espécies vegetais de pequeno e médio portes, com raízes aéreas devido aos solos alagados e lodosos. As formações vegetais do Brasil podem ser divididas em dois grandes grupos, os florestais e campestres. Vamos conhecer as florestais. Formações florestais são conjuntos de espécies vegetais que apresentam necessidades ecológicas, estrutura e porte semelhantes. As florestas podem ser ombrófilas e estacionais. Vamos agora descobrir as ombrófilas. São aquelas que apresentam umidade durante todo o ano e podem ser classificadas em densas, abertas ou mistas. Florestas estacionais. Elas são aquelas nas quais, durante um determinado período do ano, a umidade é baixa e grande parte das espécies vegetais dessas florestas é caducifólia, ou seja, composta por vegetais que perdem as folhas durante o período climático desfavorável. Essas florestas podem ser classificadas como deciduais ou semideciduais. Agora vamos aprender um pouquinho sobre as campestres. E a primeira será a campirana, mas vamos saber primeiro o que são as campestres. As formações vegetais campestres são formadas em áreas com clima temperado e tropical, em território plano ou quase plano. As coberturas vegetais predominantes são as gramíneas e às vezes arbustos e espécies arbóreas esparsas. As formações campestres no Brasil são classificadas como campinarana, savana ou estepe. Vamos aprender sobre a campinarana. É uma formação vegetal encontrada apenas em alguns locais da Amazônia, especialmente nas campinas do Rio Negro. Dependendo do solo, apresenta espécies vegetais arbóreas, arbustivas ou gramíneas. Estepe é uma formação vegetal campestre situada em regiões com terras planas ou quase planas. A vegetação é predominante, composta de gramíneas e há pouca presença de plantas arbustivas ou arbóreas. Savana apresenta diversas formações vegetais, como savana florestada, cerradão, savana arborizada, campo cerrado, savana parque e savana gramínea lenhosa. No Brasil, sua formação mais conhecida é o cerrado. Nessa formação vegetal, predominam as gramíneas, mas é possível encontrar espécies vegetais de pequeno porte que apresentam pequenos arbustos retorcidos, com casca grossa e raiz profunda. Ainda as savanas estépicas, cujas formações vegetais típicas são a caatinga, do sertão árido, os campos de Roraima e o Chaco Sul, Mato Grossense. A caatinga do sertão árido apresenta espécies vegetais adaptadas à escassez e à irregularidade das chuvas. As plantas que predominam são as arbóreas e arbustivas de pequeno porte, com folhas grossas e espinhosas, galhos secos, troncos retorcidos e que perdem as folhas durante a estação da seca.
Os campos de Roraima também são conhecidos como lavrados. Essa formação vegetal se estende entre o Brasil, a Guiana e a Venezuela. Por isso é também conhecida como savana das Guianas e apresenta espécies vegetais de pequeno porte e rasteiras. Até a próxima aula e vamos fazer atividades de casa.